Estamos de volta aqui no canal do Lessa nesta terça-feira com mais informações do Fluminense, que encerrou a preparação. O técnico Fernando Diniz comandou o último treino nesta terça lá no CT Carlos Castilho, treino que definiu o time titular do Flu para o jogo de amanhã. E temos algumas novidades, uma mudança aí de estratégia da comissão técnica para esse jogo. Eu vou trazer tudo isso para você aqui, o provável time do Fluminense, informações sobre o adversário também desta quarta-feira e uma notícia envolvendo o Matheus Reis, que é um jovem de muito potencial das categorias de base do Flu de Xerém, que já está despertando o interesse de muitos clubes europeus. Galera, aquele like, por favor, se inscrever aí no canal, sempre muito bem-vindo a sua ajuda, que não custa nada, inclusive deixar o seu like. O dislike também, se você não gostar do vídeo, não tem problema nenhum, pode deixar o dislike aí, tá? O importante é você interagir, é você participar, é você engajar. Dessa forma o conteúdo chega para cada vez mais tricolores. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Começando com essa informação que foi publicada por um perfil mexicano, perfil que cobre, que acompanha as categorias de base do futebol mexicano, que acompanha jovens mexicanos espalhados pelo mundo. Enfim, eles publicaram aqui essa matéria exclusiva, dando conta de que Newcastle e Liverpool se reuniram com pessoas próximas a Matheus Reis para uma possível transferência há algumas semanas. Eles veem o Matheus como um jogador com muito potencial e uma aposta no futuro. Assim como o Manchester City, Chelsea e Mônaco, que perguntaram sobre o jovem mexicano brasileiro. E diz aqui que o staff do Matheus Reis espera uma oferta formal neste verão, ou seja, na próxima janela de transferências. Matheus Reis é o jogador mais jovem do elenco do Fluminense e está no banco há vários jogos pelo time titular. Sua estreia é iminente. Então, assim, tem informação aqui, de fato, eles sabem e acompanham minimamente, porque sabem que o Matheus foi relacionado recentemente para alguns jogos. Isso aconteceu, na verdade, contra o Cerro Porteño, devido ao afastamento dos demais jogadores. E até o Jornal Dia publicou essa matéria aqui no dia 25 de abril, falando justamente sobre o Matheus Reis, destaque da geração 2007, foi relacionado pela primeira vez contra o Cerro, o único jogador nascido em 2007 a fazer parte do elenco profissional. Se tivesse entrado em campo, teria sido o jogador mais jovem a defender o Fluminense na Libertadores, superando o Cauã Elias, 17 anos e 2 meses, foi a estreia do Cauã Elias, mas para isso ele não entrou em campo, né? Ele teria que ter entrado em campo. Ele tem contrato com o Fluminense até 2028, uma multa rescisória na casa de 58 milhões de euros, cerca de 280 milhões de reais. E tem uma história curiosa porque ele é filho do ex-volante Elias Reis, que defendia o Pumas na época que ele nasceu. Depois ele acabou vindo aqui para o Brasil, jogou por clubes brasileiros, aí foi para o Kuwait, Emirados Árabes, China, e só depois a família voltou para cá para ficar em definitivo aqui no Brasil. E aí, por isso, o Matheus Reis nasceu na Cidade do México, por isso ele tem dupla cidadania, cidadania brasileira e cidadania mexicana. É um jogador que foi campeão sul-americano sub-17 com a seleção brasileira no ano passado, mas esse ano aceitou o convite para defender os mexicanos na seleção sub-18. Então é um jogador que já está gerando ali uma disputa entre a seleção brasileira e também a seleção mexicana por ele. Mas até aqui diz que na matéria a tendência é ele escolher a seleção brasileira. Quando ele completar 18 anos, ele tem que fazer essa escolha definitivamente. Então, de fato, é um jogador que é uma das grandes promessas de Xerém, é um jogador que tem muito destaque, já desperta o interesse de grandes clubes. A gente espera que ele não saia sem pelo menos estrear com a camisa do Fluminense. Tomara que isso não aconteça, porque a partir do momento que os jogadores têm ali seu primeiro jogo, no mínimo, tem uma sequência de jogos no profissional, ele automaticamente já se valoriza. Então a gente espera que isso possa acontecer, que o Matheus possa ter essa chance. Ele está muito perto, né? Aos poucos já está ali fazendo parte do elenco profissional, já foi relacionado para enfrentar o Cerro. Enfim, tem alguns jogadores na frente, o próprio Cauã Elias hoje está na frente dele, mas é um talento que certamente vai despontar em breve com a camisa tricolor. E os caras lá de fora já estão de olho. Bom, em relação ao time de amanhã, galera, havia uma expectativa de que o técnico Fernando Diniz fosse poupar
alguns jogadores desse confronto diante do Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. O José Elan trouxe essa informação ontem e mais tarde, à noite, já no fim da noite, eu confirmei que de fato a tendência era essa, porque, como eu disse para vocês no vídeo da manhã, o Fluminense está muito focado em deixar o time 100% nas melhores condições para deixar essa situação no Campeonato Brasileiro assim que a competição voltar, ou seja, trabalhar principalmente a parte física desse grupo para que o elenco chegue voando nessa sequência de temporada, quando todos os jogos retornarem, quando começar o mata-mata da Libertadores, oitavas de final da Copa do Brasil, enfim, todo o planejamento está sendo feito para isso. Mas houve uma mudança de estratégia por parte da comissão técnica, como o próprio Elan informou, e o Fluminense deve ir com o time titular para enfrentar o Sampaio Corrêa. Por um lado é compreensível, porque senão você fica muito tempo ali sem colocar o time principal para jogar, ou seja, você perde um pouquinho de ritmo ali e tem um intervalo bastante razoável entre essas partidas. Mas por outro, eu gostaria de ver alguns jogadores tendo mais minutagem, jogadores que mostraram muito pouco ainda esse ano, como John Kennedy, por exemplo, Cauã Elias, que vem entrando constantemente nos jogos, o Renato Augusto, também para voltar a ganhar ritmo, Gabriel Pires, que voltou de lesão agora. Seria interessante observar um pouco mais esses atletas. Mas é natural também que o Diniz venha a fazer algumas mudanças no segundo tempo, justamente para dar um pouco mais de minutagem num jogo que o Fluminense tem uma ampla vantagem e tem clara obrigação de vencer o Sampaio Corrêa, que é um time que está na terceira divisão e está mal lá, inclusive. Tem 4 jogos, apenas 2 pontos na Série C. Por isso a prioridade do Sampaio, inclusive, é a Série C, não é a Copa do Brasil, porque sabe que tem remotíssimas chances de avançar. Amanhã vai ter muitos desfalques. O Pimentinha, por exemplo, vai ser poupado, não vai nem para o jogo. É um dos principais jogadores da equipe. Então isso mostra que o Fluminense tem uma situação extremamente, além de obrigação, extremamente favorável para garantir essa vaga nas oitavas de final, que é o mínimo que a gente espera. E por isso eu acho que, enfim, poderia mesclar um pouco o time, né? Dar uma oportunidade a alguns jogadores. Mas houve essa mudança aí, essa mudança de rota, essa mudança de estratégia. Penso eu que tem essa questão do ritmo, de manter a equipe em atividade também, não ficar muito tempo sem jogar. Aí resta saber como vai ser a estratégia para o jogo na semana que vem contra o Alianza Lima, a última rodada da fase de grupos da Libertadores, onde o Fluminense já está classificado. Mas eu, por exemplo, acho que seria até mais interessante colocar força máxima contra o Alianza. O Fluminense pode chegar a 14 pontos, ficar na classificação geral numa posição mais confortável do que propriamente nessa partida que o time tem, enfim, uma situação de classificação muito iminente. Mas é isso, a gente deve ter o Fluminense com uma mudança apenas, a tendência é essa, a volta do Felipe Melo, e aí ele entraria no lugar do Antônio Carlos, com o Martinelli sendo mantido na zaga, lembrando que o Manuel segue fora lesionado, e o Guga também na lateral direita, com o Marquinhos, que segue fora da equipe. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo, Alexander Lima e Ganso, John Ares, Keno e Germán Cano. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar o Sampaio Corrêa. E tem um outro aspecto também, já que vai colocar o time titular em campo, eu acho muito importante o Fluminense conseguir essas vitórias consecutivas. Convenhamos, não dá para um time dessa qualidade, com esse elenco que o Fluminense tem, não conseguir vencer 2 jogos consecutivos desde fevereiro. Né? Desde quando o time titular estreou, o Marcão vinha de 3 vitórias, o time titular estreia contra o Bangu, vence a partida dali e não consegue mais 2 vitórias consecutivas. É muito pouco para uma equipe dessa qualidade. Acho que essas vitórias, se elas vierem em sequência, vão aumentar a confiança, vão aumentar... Eu acho que certamente vai deixar o torcedor mais satisfeito, vai deixar o grupo numa situação mais confortável também para os desafios que virão a partir do mês de junho, e certamente serão grandes, principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro, a sair dessa posição incômoda. Então é uma sequência que o Fluminense tem, incluindo aí Atlético Goianiense também no Maracanã, é uma sequência que o Fluminense tem totais condições, diria até que obrigação, para somar pontos e também para evoluir em termos de rendimento. A gente espera um Fluminense jogando mais nesta temporada 2024. Você acha que o técnico Fernando Diniz está certo, tem que ser time titular ou não, deveria poupar? Deixe aí seu comentário, sua opinião, o seu like também, se inscreva aí no canal do Lessa e amanhã, a partir das 6 da manhã, pré-jogo aqui no canal, como sempre, com todas as informações de Fluminense e Sampaio Corrêa. Um abraço, pessoal!